Bom, o Instituto de Química ele foi criado inicialmente a partir da aglutinação dos professores que ministravam as disciplinas de Química para os cursos de Farmácia e Odontologia, na época que ainda nem havia a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Posteriormente, em 68, a universidade foi criada e as diversas unidades da universidade foram organizadas como institutos, escolas, faculdades. Isso durou até 1974, quando em 1974, através de um decreto do governo federal, na época da ditadura, foi feita uma reforma, uma reestruturação das universidades brasileiras, e a nossa universidade foi uma das que aceitou a reforma que foi feita, e aquelas unidades que haviam, institutos e faculdades, eles foram convertidos em centros, departamentos e cursos, funcionando de uma forma razoavelmente fragmentada. Naquele tempo que eu era aluno, essa área era muito carente, não tínhamos tantos equipamentos, pouquíssimos equipamentos, e hoje a gente tem uma gama de equipamentos à disposição do nosso instituto. Quando foi criado, o instituto tinha só 5 professores. Eram aqueles que ministravam aulas de Química para os cursos de Farmácia e Odontologia. E de lá para cá foi sempre num processo de evolução, fosse como instituto, fosse como departamento, mas foi sempre num processo de crescimento. E nós viemos a ter assim, um desenvolvimento bastante grande, realmente, uma expansão bastante grande no número de docentes a partir da década de 70 até a década de 80. Em 80 começou a haver uma diminuição dos incentivos para as universidades e houve então a regressão na dimensão dos departamentos, das universidades de um modo geral. Quando eu entrei em 99, eu entrei em plena era FHC, né, de diminuição de recursos nas universidades federais. Então, quando eu entrei em 99, já estava com recursos escassos, né, poucas possibilidades, né. Mas mesmo assim, a universidade sempre teve seu empenho, né, de desenvolver seus projetos. Eu gostei muito, me encantou muito a parte da extensão, né, das atividades de extensão, que culminava sempre na Cientec, no final do ano. Então, eu como novata na época, fiquei muito encantada por essa via, né, esse viés da extensão e do empenho mesmo da universidade, né, de tocar seus projetos, apesar de todo o cenário, né, negativo de investimento nas universidades federais na época. As compras eram muito difíceis, né? Era a época do governo, era uma época de recessão. Aí depois passou por um governo que investiu mais na educação. As mudanças foram diversas, né? Mas as que foram realmente marcantes foram no final dos anos 90 para cá. Nós tivemos vários fundos setoriais no país, e esses fundos setoriais possibilitaram um equipamento, aquisição de equipamentos de diversos tipos para nosso instituto. Hoje nós temos 2 grandes laboratórios instalados no Instituto de Química, um na parte de pesquisa em petróleo e petroquímica e resíduos de petróleo, e outro na parte de pesquisa e monitoramento da qualidade de combustíveis, que são bastante atuantes a nível nacional. Quando foi na época do lançamento dos editais do Reúne, o Instituto de Química ele entrou, né, com um curso novo, que era Química do Petróleo, e eu fui a primeira coordenadora, né, desse curso, junto com a coordenação também dos outros cursos já existentes. Então, a coordenação funcionou de maneira única, né, coordenando o curso novo e os cursos existentes de Química, Licenciatura e Bacharelado. E nesses anos, então, de tocar, né, o projeto Reúne, dentro do projetão da universidade, né, Reúne, nós tivemos uma injeção bastante grande, tanto de recursos financeiros como de ânimo, né? O Instituto de Química, ele cresceu muito, né, nesses últimos tempos. 2007, com o Reúne, né, o Instituto de Química, na época departamento, propôs a criação do curso de Química do Petróleo, né? Isso fez com que o Instituto ele crescesse, né? Aumentasse o número de docentes também. Atualmente a gente tem 55 docentes. E o departamento de Química, que na época tinha cerca de 33 professores, aproveitou bem a oportunidade que surgiu
e se reestruturou com contratação de novos professores, de construções de estruturas físicas, de modo que hoje estamos com 55 professores e, na perspectiva de brevemente, contratarmos mais 2. O nosso corpo docente aumentou consideravelmente, acho que em torno de 10 a 12 professores, que não é todo departamento, não é toda unidade acadêmica que tem essa quantidade de professores, nós temos uma quantidade bem elevada. Então a gente vê que uma unidade com 55 docentes e 2 vagas é uma unidade bem grande, né? Bem importante. E tivemos uma época de muita verba, realmente, para comprar o que a gente estava precisando. Construímos o prédio que chama hoje Química 3, que ele tem o térreo, o primeiro e o segundo andar. Uma biblioteca muito estruturada, um laboratório de informática muito estruturado, espaços que a gente não tinha quando eu cheguei aqui. Então a gente via muitos equipamentos assim que eram literalmente do século passado, mas assim, equipamentos muito antigos, muito velhos, inclusive a manutenção era feita, assim, você via que precisava de manutenção e ela não estava sendo feita. E, posteriormente, né, já agora como professor, a gente viu outros equipamentos mais sofisticados, isso melhorou bastante também. E a questão também do próprio sistema, né? Então nós temos, antes eu lembrava que na época de pegar um histórico, tinha que ir lá na Prograde para pegar um papelzinho, agora você consegue tudo na palma da mão, com um smartphone inclusive, né? Houve realmente uma grande mudança. No tempo que eu era aluno, nós tínhamos pouquíssimos equipamentos, como eu já falei, um equipamento para todo o instituto, um equipamento de análise térmica, um equipamento de infravermelho para todo o instituto, que naquele tempo era departamento, e hoje nós temos vários equipamentos, nós temos vários programas muito bem equipados. Então, os alunos hoje e os professores têm acesso a grandes equipamentos, então a mudança diria, radical. Vi acontecer uma melhoria muito boa, muito notável do Instituto, tanto de equipamentos quanto de espaços. A construção de um prédio anexo, que é o Química 3, que é um prédio mais moderno, mais recente, onde fica a biblioteca, laboratório de informática e laboratórios de pesquisa e ensino. Nós temos 3 cursos de graduação presenciais, que são a licenciatura e o bacharelado em Química, o bacharelado em Química do Petróleo. A licenciatura atual, a presencial, ela é ministrada em 2 turnos, tem um curso diurno e tem um curso noturno. Por termos esses 4 cursos, a gente tem professores envolvidos em atividades de ensino, de pesquisa e de extensão. Além disso, nós temos a licenciatura à distância. E na pós-graduação temos o nosso programa de pós-graduação em Química, que já vem funcionando há bastante tempo. O curso EAD, ele tem um pioneirismo no Brasil. O curso EAD Química da UFRN foi o primeiro curso de Química do Brasil, né? E nesse primeiro curso nós também tivemos a primeira avaliação do MEC e obtivemos conceito 5. Isso foi na gestão de 2012, que nesse período, inclusive, eu estava como vice-coordenador do curso. Nós tivemos essa avaliação, o que foi um grande êxito, né? Porque muitas pessoas não acreditavam na educação à distância. A gente antigamente só tinha um programa, que era a pós-graduação em Química. Hoje a gente tem o mestrado profissional em rede, o ProfQui, que visa a formação continuada de professores da rede pública, principalmente, né? Esse mestrado, na verdade, foi um incentivo, né, da CAPES. E a CAPES, então, contactou a Sociedade Brasileira de Química para que aglutinasse, né, as universidades interessadas a fazer parte da rede. E é um programa de formação, então, continuada, né, tornar mestres os professores da educação básica, né? Como é de Química, então, é o que chama de ProfQui, né, Profissional de Química em Rede. Então ele é, vamos dizer assim, o caçula dos prof, né? Porque o mais antigo que começou primeiro foi o ProfMat, né? Matemática. Depois aqui a universidade aderiu ao Prof Física, pela Escola de Ciências e Tecnologia, né? E aí a Química começou agora em 2017. Muitos dos nossos professores contribuem com vários outros cursos de pós-graduação, como sejam materiais, química, engenharia do petróleo, farmácia
engenharia química. Então, muitos cursos de pós-graduação da universidade têm recebido suporte acadêmico do Instituto de Química. Então, tem sempre havido essa busca de colaboração do Instituto com a universidade como um todo para o crescimento de todos os seus setores. A gente tem estruturado uma central analítica que é para que os alunos de graduação e de pós-graduação possam desenvolver as suas pesquisas, né? Então, é uma central com equipamentos de grande a médio porte e alguns pequenos corriqueiros do dia a dia, né? Porque a gente sabe que está cada vez mais difícil os professores individualmente terem projetos aprovados, principalmente com relação à manutenção desses equipamentos. Então, uma forma que o Instituto vê de dar apoio, né, ao desenvolvimento das pesquisas dos professores e dos docentes foi a criação dessa central analítica. Quando eu fiz parte da comissão de criação, né, do Instituto, da elaboração do primeiro plano trienal, que na época era trienal, eu foquei mais na parte das graduações, né, já que eu era coordenadora na época. Então, a intenção era fazer justamente uma coordenação única, né, para evitar guetos, evitar separações, né, ou trabalhos isolados, sem integração dos cursos de Química. A ideia que a gente tem dessas ações de extensão é principalmente levar a comunidade a desmistificar a Química, né, como uma ciência chata, decoreba, e mostrar que ela está em tudo. Então, esse é o intuito desses projetos de extensão. E envolver também os alunos da UFRN em descobrir um pouquinho sobre a Química, né? Afinal, a gente oferta disciplinas para 14 cursos de graduação além dos nossos. Então, ajudar um pouquinho nessa desmistificação interna mesmo da Química como ciência dentro da UFRN. Nós temos uma linha de pesquisa bastante atuante na parte de materiais, novos materiais, na parte de petróleo, petroquímica, na parte de combustíveis e dentre outras áreas, de fisicoquímica, a parte de química teórica, a parte de bioquímica, tem grupos muito bem equipados. No meu caso particular, a gente viu um crescimento significativo na formação de recursos humanos e atuação na parte de recursos humanos, na parte de petróleo e petroquímica e derivado, no caso combustíveis. Eu acho que o Instituto cresceu muito nesses 10 e nesses 50 anos, porque sempre se pensou no conjunto, né? Quem são essas pessoas, aonde se quer chegar, né? Então, com isso, acho que a gente cresceu muito nesses 50 anos de Instituto. O estudo de Química tem grandes desafios que podem ser melhorados, né? Mas principalmente na parte de formação de recursos humanos para atuar no setor de petróleo e petroquímica, que é a minha área de atuação. Também na parte de ensino, né? Formação de novos graduados e pós-graduados na parte de ensino de Química para atuar com novos conceitos que estão hoje revolucionando a ciência, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, acredito que grandes pesquisas estarão por vir, né, na parte de novos equipamentos para desenvolvimento de pesquisas de ponta para nos tornarmos competitivos a nível mundial. O desenvolvimento científico e tecnológico ele é importante para que a gente tenha esse crescimento institucional, né? Então, eu acho que é uma meta nossa continuar submetendo projetos para continuar com que o Instituto de Química ele continue crescendo. E isso tem um complicador grande, porque nos últimos anos o Instituto de Química teve um acréscimo muito grande na sua estrutura física, em termos tanto de novos ambientes, né, com um prédio de 2.000 metros quadrados construído, mas principalmente de equipamentos voltados para a pesquisa. Hoje nós temos uma central analítica, onde nós temos lá investimentos da ordem talvez de 15, 20 milhões de reais em equipamentos. E esses 15, 20 milhões de reais em equipamentos sempre carecem de manutenção. Isso para dar suporte principalmente às atividades de pesquisa na graduação e na pós-graduação e também para atender a sociedade, né? A central analítica que nós montamos e que está funcionando já, podemos dizer bem, ela atende não só pesquisadores da universidade, mas estamos também procurando nos estruturar
até para prestar serviços à sociedade, naquilo que a sociedade venha precisar em termos de análises químicas para os seus produtos, sejam eles elaborados pelas indústrias ou utilizados por essas indústrias regionais. As dificuldades elas virão, isso é natural, né? Mas eu acho que a gente tem que superá-las, porque nós temos pessoal qualificado para isso, a gente tem professores qualificados, a gente tem corpo técnico qualificado para isso, e eu confio, não é porque eu faço parte do Instituto, mas eu confio no nosso material humano, né? Docentes, professores, alunos, né? Então eu confio que a gente vai estar na ponta ainda mais daqui a 50 anos. Então formar profissionais para ensinar as ciências exatas e naturais e ter também uma formação, né, uma atualização de conteúdos, uma formação continuada, é um desafio, né? E o Instituto de Química sempre gostou, o seu corpo docente sempre gostou de desafios, né? Tanto é que foi um dos primeiros que entrou no projeto REUNI da universidade, com um curso novo, né, Química do Petróleo, bacharelado, né, em Química do Petróleo, que não existia na época, curso semelhante. Então, um quadro de professores também da área de ensino, né, pesquisadores na área de ensino de Química, ensino de ciências, começou a crescer também. Então, existe essa demanda do mercado, né, de qualificar os professores e de incentivar também os alunos, né, para procurar as licenciaturas, né, porque também são cursos que precisam desse incentivo, né. Começamos como departamento de Química, agora somos um Instituto de Química. E, assim, mais do que criar simplesmente departamentos de Química Orgânica, de departamento de Físico-Química, que essa integração, eu acho que a idealização do Instituto de Química ela foi fundamental nesse sentido, de unidade. Então, nós temos uma única direção no Instituto de Química, uma coordenação, eu era coordenador de 3 cursos, eu acho que é o único caso aqui na UFRN que tem uma coordenação para 3 cursos de graduação. E nós temos também a coordenação de Química à Distância após a graduação. Então, isso tudo que a gente puder unir para pensar num Instituto de Química cada vez mais forte, para os nossos alunos em específico mais forte, seria o que eu espero que o Instituto de Química ele possa, o Instituto de Química que eu vejo no futuro. A gente jamais pode desistir sem lutar, sem correr atrás. Então, eu acho que não sei se estarei aqui daqui a 50 anos, né? Mas eu espero que daqui a 50 anos o Instituto de Química esteja completando 100 anos e estejamos muito melhor, tenhamos muito mais professores, tenhamos inserção dos nossos alunos no mercado de trabalho muito maior do que temos hoje. As dificuldades virão, mas eu acho que a gente não pode esmorecer, a gente tem que trabalhar sempre para o conjunto, para melhorar o Instituto, melhorar a universidade, melhorar a visão das pessoas ao nosso redor sobre a química, sobre como ela é importante. Eu espero que ele sempre melhore, que sempre evolua, né? Que os próximos chefes do Instituto, os diretores, né, do Instituto, tenham essa visão mais humana, né, com os servidores que que tragam sempre novos investimentos, que saibam valorizar, né, cada servidor, cada professor, que pensem sempre em evoluir, sempre dar uma chance a quem quer dar uma opinião, né, que seja sempre aberto às novas ideias. Espero que continue crescendo, espero que continue evoluindo, que as pessoas que passem por lá tenham o mesmo espírito coletivo que se tem hoje e de compromisso com o serviço público. Nosso instituto está em constante fase de expansão e eu desejo que todos os alunos formados no nosso instituto tenham sucesso e desempenhem funções marcantes a nível nacional e a nível internacional. Que o Instituto continue crescendo, que o Instituto continue talvez se expandindo, né? Talvez seja o momento de ele sair das rédeas, né, desse campus central e quem sabe começar a se expandir além disso. Na realidade, eu sempre me senti muito feliz na universidade. Enquanto a saúde permitir, enquanto os meninos na sala de aula não estiverem rejeitando meu trabalho, eu vou ficando por aqui.